Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Nosso tema da noite, um tema natalino, uma promessa de Deus feita por todo o longo das Escrituras, e essa promessa nós podemos chamar de uma promessa eterna. Por que podemos chamar ela de uma promessa eterna? Porque na realidade a promessa da vinda de Cristo, as Escrituras registram que ela foi concebida em um tempo eterno, aonde ainda não existia a contagem de dias. Então as Escrituras me ensinam e te ensinam que o pecado do homem não pegou Deus de surpresa. A vinda de Cristo não é um plano B, é o plano A. Não é uma alternativa, uma tentativa de consertar. A vinda de Cristo, a promessa da vinda de Cristo, é uma promessa que foi realizada na eternidade. Ela começa a se desenvolver, ela começa a ser anunciada logo em Gênesis. Nós pegamos o Velho Testamento, que nós dentro dessa mensagem podemos chamar de cartilha, e encontramos ali os ensinamentos sobre essa vinda de Cristo. A lei de Moisés ensina lá dentro daqueles estatutos de sacrifício de animais, ensina ao homem pecador que o homem por si mesmo não pode chegar a Deus a não ser através de uma intermediação. Ali no Velho Testamento se ensina que o homem não pode chegar diante de Deus se não for diante de um sacrifício, e que esse sacrifício tem que ser perfeito. E nós encontramos isso na pré-figura do Cordeiro. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro ordenado ali na lei de Moisés, está escrito que ele deveria ser perfeito. Ele não podia ter mancha, ele não podia ter nenhum defeito físico, ele não podia ter uma mancha sequer na sua lã, na sua pele, na pele do cordeiro, na lã do cordeiro. Não poderia haver uma mancha sequer, porque a mancha que houvesse lá simbolizaria ali naquela cartilha o pecado, e o sacrifício feito com o pecado não seria aceito. O sacrifício aceito é o sacrifício pelo pecado e não o sacrifício com o pecado. O sacrifício para agradar a Deus tem que ser um sacrifício perfeito, sem pecado, porém um sacrifício pelo pecado. É um sacrifício que vá lá sem
erro nenhum, sem mancha nenhuma, mas que pague o pecado do ofertante. E para isso, o sacrifício ali, o cordeiro, não poderia ter mancha e muito menos defeito. E como então fazer um sacrifício para Deus nesse nível, né, nessa altura, nessa exigência que a lei diz, a lei ordena e a lei manda? Tem, como que diz, pegar um cordeiro sem defeito e sem mancha. Mas como achar um cordeiro sem defeito e sem mancha? Tem que ser alguém muito bom, alguém muito perfeito, que enxergue lá no fundo, que enxergue o problema lá no fundo. E você vai ler e ver e rever lá na cartilha que jamais um sacrifício do Velho Testamento conseguiu satisfazer essa exigência. Porque na realidade, aquilo ali era uma pré-figura, era uma figuração, era uma cartilha, era o AEIOU, era o beabá, para levar o ofertante, levar o adorador a entender e compreender e saber que esse sacrifício tem que haver um sacrifício perfeito, mas o sacrifício perfeito não está nessa instituição dada por Moisés. E agora você encontra então no Novo Testamento, então, a figura perfeita desse sacrifício, a figura perfeita desse cordeiro. De que maneira? Na anunciação para uma mulher chamada Maria, que a Bíblia diz que ela era virgem, na virgindade dela, foi anunciado para ela por um anjo chamado Gabriel, que ela teria um filho, e esse filho ela deveria colocar o nome de Jesus, que traduzido ao pé da letra significa Salvador. E ao receber esse anúncio, ao receber essa mensagem, ela faz uma pergunta: mas como se dará isso se eu não conheço o varão? E a resposta do anjo para ela foi a seguinte: isso não é o problema, isso seria problema se você conhecesse. Mas é porque você não conhece, esse realmente não é o problema. Sabe por quê? Para Deus não existe nada difícil, para Deus não existe nada impossível. A tua prima que era estéril, mas conhece varão, mas era estéril, já está grávida, porque Deus interviu nela e ela concebeu, mas concebeu na maneira natural que vocês conhecem, um homem tendo relação com uma mulher. Mas em você se dará diferente. Sabe por quê? Em você se te envolverá, você será envolvida com a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo te envolverá, e esse que vai ser gerado no teu ventre, não vai ser filho de um homem, mas vai ser filho do Espírito Santo. O Espírito Santo agirá no teu ventre, e você conceberá, mesmo não conhecendo o método natural de uma mulher sem engravidar. E aí você vai entrar então na doutrina do nascimento virginal de Cristo. Por que essa doutrina? Porque esse ensinamento é tão importante, é um ensinamento fundamental lá do início do Evangelho, e não se é pregado, e também não é crido, e também é atacado. Por quê? Por que isso? Porque na realidade, esse nascimento virginal tem que acontecer para não haver a contribuição do homem nessa fecundação, para não ser gerado então um ente manchado com o pecado. Compreenda que é necessário então o Espírito Santo vir e fazer a geração para não haver o pecado hereditário. Porque todo que nasce de carne é carne, e já nasce com a semente do pecado em si. E se o nascimento de Cristo viesse de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, então esse ente gerado não seria imune ao pecado, nasceria com a mancha do pecado, não seria o cordeiro imaculado, sem defeito e sem mancha. Por isso então, Cristo é gerado pelo Espírito Santo, sem a ajuda do homem, e nessa geração, ele não nasce manchado com o pecado. Ele nasce em total pureza, em total perfeição para com Deus.
então agora ele pode então se colocar diante de Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que não tem pecado, mas é sacrificado pelo pecado. Ele não é oferecido em sacrifício com pecado, mas pelo pecado. E agora então é anunciado o nascimento dele através disso. E aí pode-se dizer, o doente que há em ti há de ser gerado pelo Espírito Santo, e ele será chamado Filho de Deus. Ele é, em todas as palavras, em todos os sentidos, Filho de Deus. O primeiro homem, Adão, foi criatura de Deus. O segundo homem, Adão, é filho, é gerado não somente no ventre de Maria, mas ele é gerado lá na eternidade. Ele é um da mesma substância, igual ao Pai, semelhante em tudo ao Pai, sem nem nada mais e nem nada menos. Ele é igual ao Pai. Então, esse ser que há de ser gerado de ti, agora ele possuirá duas naturezas: perfeita, justa, totalmente perfeita, totalmente justa e totalmente equilibrada diante de Deus. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Por isso, ele pode ser o Salvador, Jesus. Esse é o nome dado para ele. O Salvador, aquele que é o Salvador. E no desenrolar disso daqui, nós então temos a anunciação do nascimento dele para a Virgem Maria, que depois não será mais virgem, que depois terá outros filhos, não no mesmo método de Cristo, mas o método normal. E então aí se ensina, a igreja cristã inventou várias fábulas, várias ideias errôneas a respeito de Maria, e colocou Maria igual ou superior a Cristo, e não é isso que a Escritura ensina. Ela foi uma mulher em todos os sentidos igual às outras. E não há dado nas Escrituras nenhum mérito ao fato dela ser virgem, a não ser Deus ter preparado ela para isso. Por isso ela vai ser chamada cheia de graça. Ela foi cheia da graça de Cristo, de Deus, para ser usada dessa maneira. E se coloca ela no lugar, recebendo a adoração da igreja, isso de maneira errada, mas a maneira correta está dentro do texto aqui. Porque o texto aqui lido vai me ensinar, vai me dizer que esse anúncio aqui gerou uma adoração. O anúncio do nascimento de Cristo gerou uma adoração, desencadeou uma adoração. Aqui dentro do texto lido aqui, o escritor começa no capítulo 2, narrando e dizendo um fato histórico, que se deu por ocasião do recenseamento. Afinal de contas, José e Maria não eram moradores de Belém, eles eram moradores de Nazaré, na Galileia. Eles moravam numa região chamada Galileia, a Galileia dos gentios. Mas foi dada uma ordem, porque Deus é aquele que manda na história, é aquele que está com a história na mão. Os homens pensam que são eles que fazem a história, mas quem faz a história é o Deus Todo-Soberano. E tudo que é feito na terra é feito com a influência desse Deus soberano. Até um mínimo detalhe de um decreto foi dado pelo Deus soberano. Porque afinal de contas, esse recenseamento, o imperador podia dar ordem para cada um se alistar na própria cidade que ele morava. Mas não. Foi dada uma ordem que a pessoa tinha que se alistar na cidade de origem. E qual que era a cidade de origem de Maria e de José? Belém. Por que Belém? Porque Belém é uma cidade que está dentro da história judaica, é uma cidade de realeza. Belém é uma cidade onde chamada aqui no texto, cidade de Davi.
que foi uma cidade que, embora pequena, embora pareça sem significância, não era uma capital, mas era uma cidade cercada de história, de realeza. Dali nasceu reis, dali vinha a linhagem do rei Davi, dali vinha a linhagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Cristo. E como que ele, sendo dentro dessa cartilha no Velho Testamento, que dizia que de Belém sairia o governador, de Belém sairia o Salvador, como que isso iria acontecer se ele nascesse em Nazaré? Não, o lugar dele nascer é em Belém. Então foi feito o decreto. Quem fez o decreto não sabia disso, não tinha o mínimo conhecimento de Velho Testamento, não era versado em religião nenhuma, muito menos versado em Velho Testamento, mas ele fez sem saber um decreto. Sabe por quê? Porque Deus estava escrevendo a história atrás. Você olha para a história, mas esse camarada está fazendo tal coisa. Não, tudo está na mão de Deus. Deus é o dono da humanidade, Deus é o dono da história, e Deus vai lá e intervém. E lá vai então agora ele nascer em Belém. Mas por que nascer em Belém? Afinal de contas, Belém também tem um significado prático, significa casa do pão. Ele tem que nascer em Belém, porque de Belém vai vir o pão que vai alimentar todos os salvos. De Belém vai vir o pão. Lá é a casa do pão, lá é casa de rei, lá é lugar de reinado, também lá é lugar de pão. O rei que vai nascer ali é o alimento para os seus fiéis, é o alimento para a sua igreja, é o alimento para os que acreditam de verdade no Evangelho. Afinal de contas, também Belém está cercado de uma história religiosa, está cercado de algo lá no Velho Testamento, onde Jacó e a sua esposa teve o seu último filho. Em viagem também, de maneira semelhante, em uma viagem, ela teve o seu último filho em Belém. E ao ter o filho, ela colocou um nome que significava Benoni, que tinha o significado de filho da minha dor. Mas o seu pai colocou um outro nome, filho da minha destra. Qual que é o nome verdadeiro? Qual que é o nome que vai prevalecer? Benoni ou filho da minha destra? Qual dos dois nomes? Os dois nomes prevalecem na mesma pessoa, no mesmo ser, embora sejam nomes contrários, mas permanece na mesma pessoa. Porque aquele que é filho da destra também é filho de dor. Cristo é filho da destra, filho da mão direita de Deus, é o filho amado de Deus, mas também é o filho da dor de Deus. A dor do sacrifício é a maior alegria para Deus, porque Ele salva todo mundo, mas também produz uma grande dor, porque Ele é o sacrifício. Em Belém tem que haver e existir tudo isso. Ele nasce em Belém. E agora, então, começa-se o anúncio. Começa a haver agora o anúncio não é somente para Maria, o anúncio não é somente para José, o anúncio aqui vai para alguém de classe humilde, os pastores que estavam na mesma comarca, mas não na região central da cidade. Geralmente, até hoje, nós temos por pessoas desprezadas aqueles que moram nos campos. Até hoje, no meio da nossa sociedade, chamamos essa pessoa de caipira, de atrasado, damos vários nomes pejorativos para a pessoa que mora em lugares distantes. Morou em periferia? Rota, esse daí não é gente boa. Lá estava na periferia daquela comarca alguns homens que tinham a profissão de pastores, que não é uma profissão bem vista. Mas ali estavam pessoas humildes, que Deus envia mensageiros ilustres. Quem que é enviado lá? Anjos. Pronto, agora ele vai começar a adorar anjos. Não, eu acredito na presença de anjos na igreja. A Bíblia é cheia de anjos, mas não para nós adorarmos anjos, mas eles são espíritos ministradores enviados para trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação. E foi enviado a esses pastores, pessoas humildes, uma
certa quantidade de anjos. Os anjos foram enviados lá para fazer o quê? Levar uma mensagem. Qual é a mensagem? Nasceu Jesus. Dado para quem? Para alguém que era de origem humilde. Afinal de contas, todos os que são humildes, Deus manda a mensagem para o coração dessa pessoa. Nasceu Jesus, Jesus é o teu Salvador. Eu vim aqui te trazer uma grande notícia. E a princípio, os camaradas ficaram com medo. Afinal de contas, está tendo uma visão dessa, não é todo dia, não é toda noite, não é todo momento, não é todo instante. Eles ficaram com medo. Sabe por quê? A presença de Deus nos incute medo. Nós somos pecadores e a presença de Deus nos incute medo. Não adianta bater no peito e falar que é o cara que jejua, que ora, que é o bambambam, porque na realidade a presença de Deus nos incute medo. Nós tememos na presença de Deus, e tem que ser assim mesmo, porque nós somos mortais, pecadores, pobres, cego, miserável e nu. E é dito para eles: não temais, não fique com medo. Muito bom ouvir essa mensagem, não tenha medo, Deus é contigo. Deus não veio até aqui para fazer um acerto de conta com você. Não tenha medo, não fique com medo na presença de Deus. É muito bom ouvir essa mensagem. Eis que eu te trago aqui uma mensagem que é de paz. Deus não veio fazer uma cobrança do teu pecado. Deus veio fazer uma provisão para o teu pecado. Deus não veio puxar a sua orelha e fazer um acerto de contas com você. Deus veio propor um acerto de contas que alguém vai pagar a tua dívida no teu lugar. Deus veio propor um fiador para você. Sabe o que é isso? Você tem que ter em mente que diante dessa dívida não adianta você tentar pagar. Nessa dívida você tem que tomar a posição e falar assim: olha, eu realmente sou caloteiro, porque eu tenho uma dívida tão grande que mesmo que eu trabalhe a vida inteira, e mesmo que depois eu ressuscite de novo e venha ressuscitar para pagar essa dívida, não vai acontecer. Eu nunca vou pagar essa dívida. Você sabe que se a mensagem da reencarnação dos espíritos fosse verdade, se fosse verdade, sabe o que ia causar? Em vez do camarada voltar e pagar a dívida, ele vai aumentar a dívida. Ele iria aumentar a dívida. Se a mensagem da reencarnação fosse verdade, o camarada tinha tanta dívida com Deus, tinha tanto pecado, que Deus mandou ele de volta habitar em outro corpo para pagar a dívida dele. Sabe o que vai acontecer? A dívida vai aumentar. É igual aquela dívida que os camaradas adquirindo no cartão de crédito. Mas não tem cristão na vida que consiga pagar a dívida do cartão de crédito. Assim é a dívida do pecado para com Deus. Você tem que tomar posição e falar assim: olha, eu realmente sou caloteiro, eu preciso de um fiador. E de preferência, um fiador que já pagou antes. Sabe aquele fiador que olha para você e fala: olha, eu vou ser seu fiador, mas sabe de uma coisa? Eu já vou pagar, porque você tem cara, uma das duas: ou eu não vou ser seu fiador, ou então já vou pagar a tua dívida de antemão. Assim Deus fez, segundo as Escrituras, lá na eternidade. Ele já fez o sacrifício lá na eternidade. Apenas a crucificação na cruz do Calvário é a materialização para nós entendermos e compreendermos, e todos entenderem o sacrifício que Deus já fez lá na eternidade. Então é dado para esses pastores essa mensagem, essa boa notícia, que o nosso pecado já de antemão foi pago. Mas agora eu vou abusar então da graça? Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. A partir de agora, eu que cheguei a esse entendimento, eu vou partir junto com esses pastores e ir até o menino Jesus, me dobrar ao menino Jesus e adorar o menino Jesus. Agora pense na cena de humildade. Qual ser humano
dentro do pensamento humano, racionalista e materialista, tomaria tal atitude. É dado um sinal para eles: vocês vão até Belém, vão entrar num lugar, não é um hotel 5 estrelas, não é um hotel 1 estrela, é uma estrebaria. Vocês vão até um lugar chamado manjedoura, que nada mais é do que um instrumento que nós aqui na roça chamamos de coxo, onde era colocado a ração para o animal. Era esse o berço do Salvador, era esse o berço do menino Jesus. Pensa bem, o camarada é humilde, vai até um lugar humilde, adorar um rei menino que, humanamente falando, não pode fazer nada por ninguém, dependente de pai e mãe, dependente de tudo, e está num berço que é uma manjedoura. Mas eles adoram esse menino Deus. Olha para essa cena e você vai ter o seguinte raciocínio: ou ele é louco, ou realmente teve uma revelação, está fazendo algo pelo Espírito Santo, porque por si mesmo não se toma essa atitude, não se toma esse método. O sinal é verdadeiro. Eles tiveram um sinal. Vocês vão encontrar um menino deitado numa manjedoura, envolto em panos. Não era um manto sagrado, não era um manto de rei, não era um manto riquíssimo, não era um lugar riquíssimo, era um lugar simples, mas eles adoraram. Aí você pode começar agora a exaltar a pobreza, mas não é isso que a Bíblia exalta. Não é isso que a Bíblia ensina humildade, mas não miséria. Agora você vai para outro lugar e encontra outros personagens que não é anjo, mas são pessoas. Que não é uma pessoa humilde, que não é alguém que está no campo cuidando de ovelhas, mas é alguém que está no palácio. E nesse palácio ele recebe uma comitiva de 3 pessoas, que não eram pessoas simples no sentido humano da palavra, que não eram pessoas humildes, que nós dizemos assim, humildade no sentido de pobreza. Não, eram pessoas que eram sábios do Oriente, que tinham como meio de vida uma ciência chamada astronomia, que eram astrônomos, que viviam num lugar onde também tinham outros astrônomos e outros astrólogos, que faziam uso da ciência da época. E essa ciência existe até hoje, a ciência da astronomia, tão complicada para nós. Mas no meio daqueles cientistas, daqueles sábios, foi tomado 3 pessoas, vieram de lugar distante, que estavam observando as estrelas e viram uma estrela diferente e tiveram uma revelação dizendo: essa estrela que vocês estão vendo não é uma estrela comum, mas também é uma visão de anjo, também é uma visão divina, que está agora ensinando para vocês que lá no território da Judeia não foi dado o lugar exato para eles, mas foi dada uma revelação não totalmente completa, e eles saíram de lugares distantes trazendo a mesma mensagem dos anjos, em palavras diferentes, mas a mesma mensagem dos anjos, porque os anjos estavam dizendo: nasceu em Belém aquele que é o Salvador. E eles também vieram no palácio de Herodes e perguntaram para os príncipes do judeu, os sacerdotes, aonde que vai nascer o Messias, porque nós vimos a estrela dele, e a estrela dele guiou nós até aqui, e de repente ela sumiu, de repente ela desapareceu. Note que é a mesma mensagem, trazida agora por sábios, diante de alguém que está sentado no trono. E qual que é a reação? A mensagem é a mesma. E qual que é a reação? Ela produz uma reação também de adoração, porém uma adoração falsa.
Porque Herodes falou para eles: olha, vai lá em Belém, porque foi anunciado para eles então que era em Belém, vai lá e se certifica onde está o menino, para que eu também vá lá e adore ele. Só que não era a mesma adoração dos pastores, não era a mesma adoração dos anjos de Deus do céu, não era a mesma adoração, era uma adoração fingida, que ele iria lá para matar Cristo. E então agora nós temos a mesma mensagem que produz efeito diferente. A mesma mensagem vem há anos e anos sendo pregada e sempre produz esses dois tipos de reação diferentes, que são contraditórias, mas são reações que o Evangelho vem e faz. Ou você é um adorador verdadeiro, ou você é um adorador falso. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui nos pastores e também nos anjos, porque quando os anjos dão a notícia, aqui o escritor diz que no mesmo instante foi visto no céu uma miríade de anjos cantando e louvando a Deus e dizendo: boa vontade de Deus para com os homens. Boa vontade de Deus. Em certo sentido aí, o mundo também pegou essa mensagem e fez uma mudança nessa mensagem. O mundo aí diz assim: olha, boa vontade dos homens para com Deus, e não é boa vontade de Deus para com os homens. É Deus quem toma o primeiro passo, é Deus quem toma a primeira atitude, é Deus quem toma a iniciativa no assunto quando é salvação. Ele toma a iniciativa e faz o convite, faz a oferta. E aí você responde de maneira correta ou de maneira errada. Mas você tem respondido de maneira correta, você tem agido de maneira correta, você tem acreditado nessa mensagem que ali em Belém nasceu alguém que é o Salvador. E você vai até Belém, você vai até a casa de pão, você vai até o lugar certo, você vai até Cristo em toda a sua humildade. Porque afinal de contas, acreditar num Cristo desse, envolto em panos, depois você vai olhar e ver o desenrolar da história. Vem esse Cristo e é crucificado, é morto na cruz do Calvário. E o judeu olhava para isso e dizia: vocês são loucos, vocês são doidos. Nós queremos sinais, nós estamos acostumados com sinais, mas nós queremos sinais mais fortes. Esse sinal aí envolto num pano é muito fraquinho para nós. Nós não queremos esse sinal aí, não. O sinal do diabo vai falar assim: olha, eu te coloco no templo e lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: ó, teus anjos darão ordem a teu respeito. Ó, na realidade, está cheio de história lá no Velho Testamento, que Cristo permanece para sempre. Está escrito do Cristo glorioso, está escrito mesmo. Mas também no mesmo Velho Testamento está escrito a respeito do Cristo de dores. E as duas mensagens contraditórias se cumprem na mesma pessoa. E eu tenho que aceitar a primeira para usufruir da segunda. Eu tenho que aceitar a cruz para usufruir do reinado. Eu tenho que passar pelo sofrimento para fazer parte da glória. Eu não posso aleijar o Evangelho. Eu não posso pegar e anular a cruz do Evangelho. Eu não posso anular o lado humilde do Evangelho. O lado vergonhoso do Evangelho eu não posso anular. Eu não posso anular a cruz do Evangelho. Eu não posso tornar ela em vão. Eu não posso fazer acordo com o diabo para evitar a cruz. Não, eu não posso fazer isso. Os apóstolos não fizeram acordo nem com o sumo sacerdote da época. Cristo não fez acordo nem com o sumo sacerdote. Cristo não fez acordo com o diabo e não fez acordo com o sumo sacerdote. Cristo não negou ir para a cruz do Calvário. Ele não negou a vergonha da cruz.
E nós somos chamados para seguir as suas pisadas. Nós somos chamados para ir até a manjedoura e adorar o Cristo humilde. Nós somos chamados para acreditar nessa humildade da pregação do Evangelho, onde se diz: Cristo é o meu fiador, Cristo pagou a minha dívida. Acredite nesse Evangelho puro, simples, e tenha Ele como bússola para a tua vida. Tenha o nascimento de Cristo como a solução do problema da humanidade, que é o pecado. O único problema da humanidade chama-se pecado. Resolvendo o problema do pecado, está resolvido o problema da humanidade. Nós acreditamos e pregamos, e em certo ponto em certo sentido é correto pregar que Cristo nos salva do inferno. Mas não é isso que o texto está dizendo. Esse texto lido aqui está dizendo que Cristo nos salva do poder do pecado. Não é do poder do inferno, é do poder do pecado. Porque pensa bem, se você não for salvo do poder do pecado, e Deus te levar para o céu, sabe o que vai acontecer no céu? Uma rebelião. Porque você vai chegar lá no céu com o pecado dentro de você, e você vai promover uma rebelião contra Deus lá no céu. Mas está escrito lá em Apocalipse que na nova cidade de Jerusalém não entra ninguém que não foi lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Não entra ninguém que não mudou de vida, que não nasceu de novo. Não entra convencido lá no céu. Não entra religioso lá no céu, na Nova Jerusalém. Entra no céu pessoas que nasceram de novo e através desse novo nascimento tiveram uma experiência com Cristo e vão chegar no céu de maneira perfeita, pura, reta, 100% perfeito em Cristo. Isso mesmo, pessoas deficientes, pessoas fracas, pessoas caídas, pessoas que o mundo não dá nada, mas vai chegar no céu de maneira perfeita, correta, na ressurreição dos justos, receberá um corpo 100% perfeito e vai entrar no céu 100% perfeito, porque esse é o Evangelho de Cristo, que nos salva do poder do pecado, que nos liberta do poder do pecado. É essa a anunciação feita pelos anjos. Hoje nasceu em Belém aquele que recebe o nome de Jesus, que significa Salvador, que salvará o seu povo dos seus pecados. Qual que é o povo que é salvo? O seu povo. Qual povo? O povo de Deus. Não toda a humanidade, mas aqueles que recebem Cristo pela fé, aqueles que receberam de Deus fé para adorá-lo em espírito e em verdade, para aceitar Ele em espírito e em verdade e para usufruir desse algo, esse presente que Deus nos deu. Eis que vos trago aqui boas novas, que são de alegria para todos os povos. E os reis e os pastores então disseram um para o outro: vamos lá ver? Vamos lá conferir? Vamos lá colocar os pingos no i? Vamos lá fazer a prova dos 9? Vamos lá ver se isso é verdade mesmo? E foram. Venha e vê. Alguém perguntou para um discípulo que estava anunciando Cristo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta foi: vem ver. Venha, experimente, venha experimentar, olhe para Cristo, venha e veja. Veja os sinais. Não é um grande sinal, mas é um sinal suficiente para aumentar a fé do coração que recebeu fé. Nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos apenas de um sinal pequeno, mas um sinal de Deus. Um sinal que é dado por Deus. E foi dado o sinal. E eles foram lá e falaram tudo. E sabe de uma coisa? Maria fazia uma coisa importante. A maioria estavam maravilhados. Mas ficar maravilhado não é o bastante. Afinal de contas, está cheio de gente que fica maravilhado com o Evangelho, mas nunca abraça o Evangelho. Está cheio de gente que vem até na igreja e acha o ambiente gostoso. Olha, mas que ambiente bom.
mas nunca se decide por Cristo. Sabe por quê? Porque apenas fica maravilhado. Ficar maravilhado não é suficiente. Sabe o que tem que fazer? Maria ouvia tudo isso e guardava no seu coração. Não é ficar maravilhado, é ouvir e guardar no coração. Porque depois você vai se acostumando com o milagre e faz igual os judeus, está pedindo um sinal maior. Chegaram para Cristo, olha, mestre, Moisés nos fez um monte de sinal. Que sinal que você faz? Moisés atravessou o mar vermelho e nos deu pão para comer lá no deserto. E você, o que você faz? Vocês estão pedindo um sinal? Jesus Cristo falou para ele, olha, nenhum sinal será dado para essa geração má, a não ser o sinal do profeta Jonas. Mas qual que era o sinal do profeta Jonas? Bom, para começar a acreditar na história do profeta Jonas, precisa realmente ter fé verdadeira. Para acreditar que uma baleia engoliu, um peixe engoliu um cara, 3 dias o camarada ficou vivo e foi lá pregar o evangelho de novo, pregar a profecia de novo, precisa de muita fé, mas vai ser dado esse sinal para vocês. Vocês vão ver, não o profeta Jonas, mas vocês vão ver isso e não vão acreditar. Cristo foi morto, ficou 3 dias na terra, igual Jonas ficou no peixe, ressuscitou no 3º dia, e eles viram e deram dinheiro para os guardas, falaram, vai lá e fala que vieram os discípulos de noite e roubaram o corpo. Quem vive pedindo sinal, pode acontecer o sinal que for, ele vai inventar uma desculpa. O que Cristo falou na parábola do rico e Lázaro? Olha, se ele não acreditar nos escritos de Moisés, também não vai acreditar que um morto ressuscita. Eu posso ressuscitar um morto e ir lá e ele não vai acreditar. Sabe por quê? O acreditar está subordinado a crer na palavra. Por isso que quem vive correndo atrás de profetada não chega a lugar nenhum. Quem vive correndo atrás de sinais não chega a lugar nenhum, porque a fé está subordinado a ouvir a palavra. E ouvir a palavra vem da ordem de Deus. É ouvir a palavra produz fé no teu coração, aí sim você vê o sinal de Deus, e o sinal de Deus promove então um louvor no teu coração. Foi isso que aconteceu no coração desses pastores. Eles foram até lá e adoraram a Deus, e contaram da palavra, e todos se maravilharam, mas somente uma pessoa guardou no coração, que foi Maria e esses pastores. Mas a maioria somente se maravilharam. Que você seja a pessoa que guarde a palavra no coração. Que você seja a pessoa que coloque tudo isso no coração e vá remoendo no seu coração e vá adorando a Cristo em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Amém?